Muito obrigada, Carolina, muito obrigada a todos por nos receberem aqui. O meu nome é Ana Oliveira, eu venho em representação do Mais Atlântico, que é uma instituição portuguesa baseada em Lisboa para transferência de conhecimento e tecnologia, para a sociedade civil e para a indústria. Portanto, estamos um bocadinho na interface entre a academia, e o setor privado e o setor público. Hoje trazemos aqui um exemplo de aplicação para clima urbano e ondas de calor atmosféricas e como é que utilizamos dados de observação da Terra e produtos geoespaciais, como o que o João Martins mostrou no início da sessão do Copernicus Climate Change, e futuramente também do FAMS, e aplicamos modelos de inteligência artificial e código aberto para produzir, digamos, dados de valor acrescentado em cima disso. Portanto, em termos de desafio, porque é que isto nos traz a este desafio? Nós já temos um bocadinho de conhecimento, isto é um bocadinho já senso comum entre todos, que para além do aquecimento global, esse aquecimento torna-se mais agravado em determinadas regiões, é o caso de Portugal e do sul da Europa. Isto coincide também com uma tendência para secas extremas, depois são alternadas com fenómenos de precipitação intensa, porque há uma maior variabilidade climática, e estamos a falar de um território que, no contexto europeu, é mais empobrecido pelos estándares europeus, obviamente, e que, para além disso, está bastante envelhecido, quer do ponto de vista do parque habitacional e construído, que não tem o standard de conforto térmico que outros países no norte da Europa poderão oferecer, quer do ponto de vista da própria população, que é bastante envelhecida e temos uma pirâmide etária invertida. Acresce mais recentemente a dimensão da imigração, porque recebemos muitos imigrantes de países que vêm de outros territórios climáticos, digamos assim, que não estão aclimatizados ao clima português e ao verão quente e seco que temos em Portugal, com o que isso tem de bom e o que isso tem de mau. Portanto, há uma motivação forte, quer do ponto de vista da pobreza energética, quer do ponto de vista da sustentabilidade da população, quer do próprio ponto de vista do consumo energético, caso queiramos oferecer condições de bom conforto térmico dentro das casas, para identificar, mapear este perigo e produzir cartografia de risco, sendo que o risco implica necessariamente fazer a quantificação da perda. O que é que nós temos neste momento? O Serviço Copérnicos, o próprio IPMA, as várias entidades que funcionam, digamos, da escala do país para cima, oferecem-nos já, de forma bastante madura e bastante competente, aquilo que é a previsão meteorológica e também a cenarização climática. Portanto, hoje em dia, qualquer pessoa que reside em Portugal e na Europa de forma mais alargada consegue ter as previsões meteorológicas com alguns dias de antecipação, também consegue saber quais são os prognósticos de mudança climática a nível local da temperatura, aquilo que é a missing piece, a peça que falta nesta informação que já existe, não tem a ver tanto com os valores de ordem de grandeza, não tem a ver com o quando, no caso da meteorologia, tem sobretudo a ver com o onde, porque toda essa oferta de serviços que tem uma grande demanda do ponto de vista computacional, porque é prerrogativa de grandes instituições, tem que maximizar a cobertura espacial e ao maximizar a cobertura espacial temos como resultado um nível de precisão e de detalhe dos mapas que é mais grosseiro do que aquele de que os atores locais, os residentes, os bairros, as cidades precisam. Portanto, aquilo a que o Colab se propôs foi a fazer o downscaling de essas previsões, quer meteorológicas, quer de cenarização climática, para uma escala de cidades e de áreas metropolitanas, seja métrica, e agora vou apresentar a solução, e que corresponda a estes, digamos, critérios, a estas premissas. Em primeiro lugar, que seja uma solução de eficiência computacional, porque as cidades e os atores locais, inclusive a indústria, não estão disponíveis para pagar soluções, por exemplo, com base em modelos numéricos, que são muito, muito caros e dispendiosos do ponto de vista de manutenção das máquinas a funcionar, comparativamente a modelos empíricos. Também os atores locais não precisam de toda a coluna da atmosfera, basta os valores à superfície, pelo menos genericamente, na maioria dos casos, e no cidadão comum, saber qual é a temperatura do ar e outros parâmetros meteorológicos ao nível da altura da rua e da altura do ser humano que circula. Depois, outra questão importante que tem a ver com estes custos computacionais é a escalabilidade, porque para podermos ter uma oferta integrada e de baixo custo tem que ser escalável, porque de outra forma os custos de desenvolvimento não conseguem ser abatidos em função do número de cidades que consomem este tipo de soluções. E, por fim, a premissa que, na verdade, comecei por endereçar, que é a questão de ter baixo custo e de utilizarmos, tanto quanto possível, ferramentas, dados, técnicas que são abertas, que são reproduzíveis,
e que, portanto, não têm atrás de si custos escondidos de marcas ou softwares ou de aquisição de dados proprietários. Como objetivo final, oferecer modelos de perigosidade, vulnerabilidade e risco de muito alta resolução para cidades. E por muito alta resolução entenda-se cerca de 200 metros de unidade de pixel. Os 200 metros não é uma questão fechada, porque é uma questão que está a ser muito debatida na comunidade de clima urbano, mas acaba por ser o compromisso, digamos, a que toda a gente chega com mais ou menos consenso entre o que é a microclimatologia, que é prever as condições de conforto térmico ao nível de uma rua, específico dessa rua, e prever as condições de conforto térmico ao nível de um bairro. E como ao nível da rua há uma grande variabilidade, mas os efeitos variam bastante no tempo e no espaço, e como ao nível do bairro é aí que se faz o planeamento territorial e a ação dos atores também do lado da saúde e da proteção civil, acaba por ser o tamanho de pixel que daquilo que a literatura oferece e daquilo que a consulta aos utilizadores partilha, parece ser um bom compromisso entre os 100 e os 200 metros de pixel para uma cobertura de escala metropolitana, portanto, conjuntos de cidades que têm um contínuo territorial entre si. Ora, o que é que nós fazemos? Nós pegamos aquilo que são observações in situ e falamos de observações in situ que são de redes cidadãs, que existem muito no hemisfério norte. Por acaso eu estive a consultar antes deste webinar se existia também no hemisfério sul e deixa-me triste que não seja o caso. Estamos a falar de sensores baratos de 200 euros cada um e que fazem partilha de dados. Portanto, quem adquirir aquele dado está a contribuir para uma rede maior e a rede permite a consulta dos dados de forma aberta e nós o que fazemos é utilizar esses dados depois de estarem anonimizados de forma aberta para treinar modelos de downscaling e de ajuste de viés e precisão dos modelos de escala nacional ou europeia ou global. E o que nós fazemos é aplicar modelos de inteligência artificial e, para além disso, desenvolvemos uma interface gráfica, por enquanto é apenas visualização, e que seja interativo nesta experiência para o utilizador de ver e verificar as previsões meteorológicas com 48 horas de avanço. Exemplos. Isto tudo começa com uma análise que vem de escala europeia e, como eu disse mais atrás, nós para chegarmos à cartografia de risco não basta ter a exposição ao perigo, e neste caso a exposição ao perigo é a ondas de calor, precisamos de quantificar quantas pessoas estão em perigo, especialmente pessoas sensíveis, ou qual a mancha territorial, e por outro lado identificar e quantificar a perda. Só que isto não é um exercício trivial, porque se mapear com alta resolução o perigo, que neste caso é a temperatura excessiva durante ondas de calor, já é em si um desafio científico, não é? Principalmente em muito alta resolução, fazer a multiplicação desta probabilidade pela população exposta acrescenta um outro nível de complexidade que não é de todo linear e que nos mostra, por exemplo, se olharmos para este mapa europeu, que não há uma relação direta, empírica, que a gente consiga olhar e identificar e que seja taxativa e binária entre os países que têm uma maior probabilidade de ondas de calor severas, na ordem dos 100% nas últimas 2 décadas na Europa, e as cidades onde o índice de exposição seja maior. Existe alguma sobreposição relativamente aos hotspots, mas isso não significa que todas as cidades que estão nos territórios mais prováveis serem todas com um índice maior. Porquê? Porque algumas têm estruturas de população ou volumes de população menores e, portanto o grau de perda é menor. Isto são tudo coisas que têm que ser consideradas. Para além disso, o próprio perigo em si, e se olharmos aqui para a escala europeia, e vou mostrar Portugal antes de entrarmos na escala urbana, tem padrões espaciais que, consoante a metodologia que nós aplicamos, assim nos podem dizer coisas diferentes. Estes mapas que eu estou aqui a mostrar mostram-vos as índices anuais da intensidade média das ondas de calor, da intensidade máxima das ondas de calor ao centro e da severidade de ondas de calor. Se vocês olharem, por exemplo, para o mapa C2, que está ao centro em baixo, e para o mapa A1, que está em cima, ou para o mapa B1, que está no meio, mas do lado esquerdo, o que se verifica é que parece que os hotspots, chamemos assim, as maiores intensidades de anomalia, estão nas latitudes superiores da Europa. Mas se olharem para a severidade, vem o inverso. Porquê? Porque o grau de exposição e o grau do perigo, a intensidade do perigo, consoante nós estejamos a usar um critério do valor absoluto da temperatura, que, como sabem, diminui em latitude, ou um critério relativo do desvio, que, por sinal, também está indexado à variabilidade climática dos próprios territórios e que varia a latitude também.
e depois o desvio daquilo que é climatologia típica num determinado território, tudo isto nos dá imagens diferentes. E há uma pergunta que ainda está em aberto, que é até que ponto os riscos que decorrem da temperatura extrema, que são designadamente a mortalidade e o consumo excessivo de energia, são em função de valores absolutos ou de valores relativos a a uma determinada região, ou seja, se é o desvio daquilo a que estamos habituados ou se há limites absolutos. Eu pessoalmente acho que provavelmente é um compromisso entre os dois, mas na literatura ainda não há consenso. Esta mesma imagem podem olhar para Portugal e identificá-la, que é o gradiente das maiores frequências para toda a faixa costeira, o que não quer dizer que as temperaturas são maiores na faixa costeira, quer dizer é que o desvio é maior e que está a crescer a uma velocidade diferente do interior, porque o interior já é muito quente como ponto de partida. Pronto, eu vou saltar um bocadinho esta parte para não demorar muito tempo. Não, esta ainda vou falar. Pronto. E este mapa que estão a ver aqui é aquela outra dimensão, que é a dimensão da resposta. Isto é o grau de incidência de risco da mortalidade. E o que podem ver se compararem com este mapa anterior, que é o perigo, e este mapa, que é o impacto, a relação não é direta, nem é linear. Nós temos clusters e temos municípios, que são os polígonos que vocês estão a ver com os diferentes laranjas, que têm diferentes graus de risco, e estes riscos foram medidos com dados históricos. Portanto, quando tem 1,2 significa que há 20% de excesso de admissões hospitalares comparando com o que era normal, em função das ondas de calor, e isso decorre de muitas variáveis que não são só o calor per si em forma absoluta, mas o calor de forma relativa ao que as pessoas estão habituadas, em função da estrutura demográfica, das características do parque habitacional e da própria capacidade económica e instalação de ar-condicionados que as pessoas têm e que podem pagar. Pronto. Este problema é o mesmo nas cidades, mas agora com outra lente e com outra escala. Problema: não existem redes de observação in situ muito densas em cidades, são muito poucas as que dispõem disto. Isto é um exemplo da área metropolitana de Lisboa na faixa norte, são as estações que neste momento existem, quer da rede WMO e IFMA, quer da rede de Cascais, que foi implementada à altura e que fez uma parceria connosco. Agora já existem mais algumas estações em Lisboa, mas não têm uma série histórica muito longa. Mas existe isto, que são as tais estações cidadãs. Estas estações cidadãs dos tais aparelhos que falei no início, 200 euros, e que partilham os dados para, digamos, uma cloud conjunta, têm muitos problemas de qualidade, têm que ser triados com muito, muito cuidado, e da nossa prática podemos afirmar com alguma confiança que 50% das observações são lixo. Só 50% das observações é que se aproveitam. Qual é a vantagem? É que são tantas observações, tantas estações e tantas medições repetidas no mesmo sítio, que nos permite utilizar métodos estatísticos e, com base em algumas estações de referência, nos aproximarmos o máximo possível a fazer o trim, a fazer o corte destas estações que são outliers e poder utilizar isto para fazer as tais modulações com inteligência artificial que vos falei. Agora estão a ver em cima ou por baixo destas mesmas estações aquilo que é a previsão meteorológica do IPMA, no modelo LAROM, que está implementado com 2,5 km de resolução aproximadamente, e como podem verificar nesta imagem, que vou correr outra vez, não se identificam propriamente aqui grandes padrões espaciais a esta mesoescala urbana metropolitana, porque não é para isso que ele é desenhado para cobrir toda a Península Ibérica e todo o país, portanto, naturalmente é para isso que ele está preparado, até porque são esses os seus inputs. Este é outro exemplo do mesmo modelo, mas num determinado momento, que são as 18 da tarde, do dia 17 de julho de 2020, que foi uma onda de calor. Com o modelo de inteligência artificial, que utiliza a observação da Terra, incluindo o relevo, fluxos radiativos de calor, percentagem de estação, densidade e características do tecido construído, nós conseguimos chegar a isto. São previsões meteorológicas com 200, 250 metros de resolução por pixel. Até agora temos estado a trabalhar com esta resolução, embora estou em crer que possamos reduzi-la um bocadinho, mas não muito mais, porque senão vamos entrar na questão do clima da rua, que tem outros problemas, e conseguimos não só ajustar o viés do AROM, porque isto no fundo é um modelo de pós-processamento, não é um modelo que faz previsões com base em si mesmo, o que ele faz é o downscaling, e faz este downscaling não só melhorando a resolução espacial, mas também revelando coisas e aumentando a precisão naquilo que são as zonas de maior densidade urbana, e vocês podem ver aqui os principais eixos e arruamentos de Lisboa, as principais avenidas, e aquilo que são os espaços mais vagos, mais frescos e mais verdes.
Para além desta dimensão, digamos, mais da metodologia, procuramos que isto possa ser informado à população de forma aberta, através de uma interface relativamente simples de utilizar. Não é tão sofisticado que aquele que vimos anteriormente em matérias de funcionalidades, é um visualizador muito simples de liga, desliga e manipular opacidade e navegar no tempo. Mas aquilo que nós pretendemos fazer é levar isto um bocadinho mais à frente e estamos neste momento com algumas iniciativas em curso para evoluir nessa direção, designadamente acrescentar indicadores de risco e não ter só o perigo que é a temperatura, mas ter o impacto previsto em função dos dados históricos que temos, eventualmente oferecer isto também em dispositivos mobiles, porque no fundo aquilo que nós queremos é que o cidadão e os decisores consigam de forma rápida identificar qual é o clima na sua vizinhança, no passado, identificar qual é o seu nível de exposição a stress térmico, do ponto de vista de desconforto, outdoor, mas também comparar do ponto de vista indoor o que é que pode ser o prejuízo de estar num determinado bairro versus outro, onde, digamos, a temperatura outdoor é maior e de que forma é que isso tem um impacto no seu consumo de energia e a climatização. A título de exemplo, estes resultados que vocês estão a ver no gráfico em cima, lida-se de forma muito simples. O vermelho é o número, cada quadradinho vermelho é uma hora em que a temperatura dentro de casa está mais quente que o exterior durante uma onda de calor. Cada quadradinho azul é uma hora do dia que está mais fresca dentro de casa do que fora. E cada amarelo é uma situação neutra, portanto, dentro e fora estão à mesma temperatura. E o que se verifica numa campanha que fizemos com sensores de in situ dentro e fora é que, de facto, o grau de desconforto térmico, mesmo dentro de casa, é muito superior ainda ao de fora, porque para além da temperatura de fora já ser desconfortável, isto é adicionado a, e chegamos a ter em alguns momentos 10 graus de diferença durante a noite, que é obviamente quando a temperatura de fora refrescou e dentro de casa não refrescou. É essa a moral desta história. Depois há uma outra dimensão, que é a dimensão, digamos, das réplicas digitais, agora os famosos digital twins, de fazer cenarização climática, e para isso nós precisamos não só de prever o que é que vai ser o clima no futuro, e neste caso a exposição urbana em muito alta resolução, precisamos também de conseguir perceber qual é a interferência de mudar o território, introduzir espaços verdes, introduzir novos bairros, e de que forma é que isso vai gerar ou não hotspots, cold spots, nas cidades, porque é isso que nos permite depois, de uma forma mais holística e em conjunto com outros perigos, tirar partido de medidas de adaptação climática e interferir no território em conformidade. Pronto, com isto eu concluo a minha apresentação. Nós temos, obviamente, mais coisas que podemos verter para esta plataforma, designadamente da qualidade do ar, designadamente relativamente ao carbono, também todos os perigos que têm a ver com a interface entre as cidades e a costa, subida do nível do mar, galgamentos, a própria qualidade das águas, e pronto, esperamos construir, já temos muito material construído nessas outras dimensões, mas espero ter outras oportunidades depois de mostrar esses outros módulos, chamemos assim. Muito Obrigada. obrigada, Ana. Não vamos ter muito tempo para perguntas, mas eu não sei se ele escreveu em inglês, não sei se ele entende português ou não, ou se porque pergunta se o modelo foi validado, se o norte de Itália é realmente mais quente que o sul. Eu acho que tu explicaste que é uma diferença da variação do que existe e do que é, e que não é propriamente a temperatura absoluta, não é? Mas não sei se terá que ser explicado em inglês. I don't know I what is. can Okay, go. There's no problem. I can go Okay. ahead. So, the results I've shown you in terms of heat waves exposure, it's the difference from the typical climate. It's not absolute temperatures. So, what you see is the difference from typical temperatures in southern Italy, and the deviation is larger in the south, not the absolute temperatures. So, if you have 20 degrees in the north and it rises to 25, you have 5 degrees difference. And if you have 30 degrees in the south and it rises to 32, you have 2 degrees of difference. It's this difference we are talking about, not the absolute terms. Okay, so I hope it was clear and Obrigada. that was clarified. Obrigada Muito mais uma obrigada, vez. Ana. Sim, e vamos então passar à última apresentação do webinar. E muito obrigada a todos por se manterem aqui.